Pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e hoje nós temos aula de ciências. Nós vamos falar sobre as plantas brasileiras, tá? A página aí é 29 até 37. A maioria das páginas aí então são figuras, tá? Parece que é muito, mas não é. A maioria são figuras. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre as plantas do nosso país. Todo mundo sabe que o nosso país é o Brasil, né? Então nós vamos falar sobre as plantas do nosso Brasil, que são muitas, são diversas, são várias, tá? Então hoje a gente vai tirar o tempinho aí para falar sobre as plantas do nosso país. Como que se chama esse conjunto de vegetação? Se chama biomas. Todo mundo sabe que esse aqui é o nosso Brasil, tá? Esse aqui é o mapa do nosso Brasil. E esse mapa aqui tá dizendo a vegetação, os biomas. O que é bioma, professora? Eu não tô entendendo nada. Gente, bioma são as vegetações do nosso país. Nada mais é que o conjunto de vegetação. O que é vegetação? São as plantas. As plantas que existem no nosso país se chama vegetação. E esse conjunto de vegetação, ele é dividido em biomas. Biomas nada mais é do que um conjunto de vegetações, um conjunto aí de várias plantas. Então, esse bioma, ele é dividido, em 6 partes, tá? Cada partezinha representa um bioma. Em cada parte do país tem o seu bioma. Por exemplo, esse verde mais forte é a Amazônia, tá? É o bioma da Amazônia. Esse verde mais claro, mais fortezinho aqui, esse aqui é a Caatinga, é o bioma da Caatinga, é lá no Nordeste. Esse verde claro é o Cerrado, aqui no meio, Aqui pega aqui a região central, tá? Pega um pedaço do Nordeste também, a região central. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é todo o litoral do nosso Brasil. Litoral são as partes da praia. O Pampa, esse laranja. O Pampa, ele é só lá no sul, na região sul do Brasil. E o laranja é aqui, no Pantanal. Pessoal, o nosso Brasil, ele é dividido em várias regiões, tá? Então, os biomas, ele também fica em cada região. Por exemplo, não sei se vocês sabem, já devem saber. Aqui é o Rio de Janeiro. Fica bem aqui o Rio de Janeiro. Então, qual a cor do Rio de Janeiro? Amarelo. Então, aqui no Rio de Janeiro, o bioma daqui do Rio é a Mata Atlântica, porque na legenda é amarelo, onde está o rio. Então, é Mata Atlântica. O nosso Rio de Janeiro, então, é Mata Atlântica. Então, resumindo aqui até agora, o nosso Brasil, ele é dividido em regiões. E também, para a gente estudar o bioma, ele também é dividido por região. Cada região do Brasil tem o seu tipo de vegetação, tá? Tem o seu tipo de plantas. Cada região do Brasil tem o seu tipo de plantas. E são 6, tá? Então, eu separei aqui. Tudo que você vai ver aqui no meu computador está no livro, tá bom? Eu vou só resumir. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar falando da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é o maior bioma de todos, tá? De todo o Brasil aqui, a floresta amazônica, aqui, esse verde bem mais escuro. Deixa eu ligar a lanterna para ficar melhor para vocês verem. Esse verde bem mais escuro, tudo aqui é a floresta amazônica. Ela é o maior de todos os biomas, tá? Esse é o maior bioma de todos. As árvores são muito altas, formando um imenso tapete aéreo de vegetação. Então, a floresta amazônica, ela fica lá no norte do Brasil. E ela é muito grande. Olha isso. É o maior bioma de todos. Não é só esse pedacinho aqui não, tá? Tem muito mais de vegetação lá. Só que uma característica são as árvores. As árvores da floresta amazônica são muito altas.
Quando a gente fala de floresta, geralmente floresta tem árvores altas, tanto é que tem gente que se perde em florestas, porque as árvores são muito altas e você não consegue ver uma saída, porque as árvores tampam tudo. Então, a floresta amazônica é assim, tem árvores muito altas e muito tipo de árvores, tá? Vários tipos de plantas nessa floresta amazônica. O segundo bioma é o cerrado. O cerrado, ele fica no nordeste do nosso país. Ele é o segundo maior bioma de todos, ele é o segundo maior, tá? Porque o primeiro lá, acabamos de falar, é a floresta amazônica. O segundo maior é o cerrado. As árvores do cerrado são baixas e tem o caule todo torcido. Olha que diferente como é o caule. Parece que torceram, né? Igual roupa. Mas não, o caule das árvores lá do Nordeste, lá do cerrado, ele é torcido, pessoal. Não é efeito, tá bom? Ele é torcido mesmo. Então, vamos voltar lá no mapa. Cerrado. Cerrado é esse de verde clarinho, ó. Ele pega um pouco do Nordeste, mas ele também tá aqui no Centro-Oeste, tá? O Cerrado, ele tem o caule todo torcido. É uma vegetação que possui muito arbustos, aquelas plantinhas pequenininhas, fofinhas, muito arbustos. Além de ter esses caules torcidos, tem muito arbustos, tá bom, pessoal? E o próximo é a caatinga. A caatinga, ela fica numa região muito seca e muito quente, lembrando sempre um deserto. Por isso a sua vegetação é adaptada à falta de água e com muitos raios solares. Pessoal, a caatinga, lá não chove, é muito difícil de chover. Quando chove, é muito pouco. Não tem como chover todo dia, toda semana, todo mês. Então a caatinga, ela fica seca. Lá é muito seco e muito quente. E lembra um deserto, porque faz muito calor. Então, essa vegetação aqui, ela morre? Não. Por quê? Porque essa vegetação, ela é adaptada para se viver em um local muito quente. Então ela não morre. Para quem não conhece, esse é o cacto. O cacto, ele é uma vegetação típica da caatinga. Ele é típico da região Nordeste, porque lá é muito calor e quase não chove. Por isso é que o cacto sobrevive. Para quem não sabe, dentro do caule, ele tem muita água. Então é como se ele já tivesse alimentado, como se ele já tivesse bebido água, porque dentro do cacto armazena muita água, tá? O cacto é uma planta típica da caatinga, porque lá faz muito calor, muito sol, não chove muito. Então a caatinga é assim, seca. Próximo bioma é o Pantanal. Esse bioma permanece a metade do ano alagado. É formado por plantas rasteiras, gramíneas são gramas, igual de futebol, arbustos e algumas árvores. Grande parte dos vegetais ficam na água por mais ou menos 6 meses. Então, pessoal, o Pantanal, vamos voltar lá no mapa para ver qual região do Brasil é o Pantanal. O Pantanal é o vermelho, fica bem aqui no cantinho. Gente, o Pantanal, vamos voltar lá. Ele fica, essas árvores aqui, que ficam bem no cantinho das águas, ficam por mais ou menos 6 meses aí dentro da água. Então, é uma plantação quase que aquática, porque eles ficam a maior parte do tempo dentro da água. Tá vendo que não tem muita árvore? Tá vendo? Ó, não são árvores altas igual a floresta, são árvores baixas. Tipo os arbustos, árvores rasteiras que ficam aqui bem na rasteira do rio. Então são árvores que ficam, vegetação que ficam mais ou menos por 6 meses dentro da água. São plantas adaptadas para se viver dentro da água, tá? E por último, os pampas. Os pampas, eles ficam localizados no sul do nosso Brasil. Esse bioma,
ele tem a vegetação rasteira, não tem muita árvore. Por exemplo, essa foto que eu peguei não tem uma árvore. O pampa, ele é feito de gramas, gramíneas, tá vendo? Só tem gramas. Tanto é que aqui, ó, tem vários animais que estão pastando, ó. Vários bois, várias vacas que estão pastando, comendo aí as gramíneas, que são as gramas. Então esse pampa, esse bioma chamado pampa, ele fica no sul do Brasil e não tem muita árvore, são mais gramas, tá? Então esses foram... Ah, falta uma, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, olha, ela também é igual uma floresta. Esse bioma se estende pelo litoral do Brasil, possui grandes árvores. O jequitibá é uma das principais árvores desse bioma. Eu vou mostrar para vocês no livro. Essa Mata Atlântica é o bioma do nosso Rio de Janeiro, tá? Também se parece com uma floresta. Tem árvores que são altas, são grandes, igual uma floresta, mas só que não é a floresta, é Mata Atlântica. Não confundam com a floresta amazônica, é Mata Atlântica. É do nosso litoral carioca, o litoral do Rio de Janeiro possui esse tipo de bioma, tá? É o nosso estado, possui o tipo de bioma chamado Mata Atlântica. Tem árvores grandes também, que se parecem uma floresta. E o jequitibá, que é o mais conhecido. Então eu vi aqui rapidinho com vocês, porque eu vou acompanhar também o livro. Eu só resumi aqui mais ou menos o que o livro tá falando. Então vamos lá para o livro, rapidinho aí, para o vídeo não ficar grande. Então esse aqui é a mesma foto que eu mostrei, tá? Os biomas são ambientes onde existem vegetais e animais típicos de cada região. Como eu falei, o Brasil ele é dividido em várias regiões. E então, cada região ele tem a sua vegetação própria. Por exemplo, a região sul tem um bioma que lá no Nordeste não tem. O Nordeste tem um bioma que o Rio de Janeiro não tem. E assim por diante. Cada região tem o seu tipo de bioma, tá? Leve em conta aí o clima, se aquele lugar faz muito calor, se aquele lugar faz muito frio. Então isso também conta, se chove demais, tá? Então aqui, ó, Amazônia é um bioma, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica e Caatinga, tá ok? Então, ó, observem bastante aí o mapa, que esse mapa é muito importante, tá falando das regiões e também de cada bioma. Cada região tem o seu bioma. Aqui, o bioma Amazônia, o bioma Amazônia fica no norte do país, no norte do Brasil. Aqui é a região norte, que é a Amazônia. O bioma Caatinga é a região nordeste, tá? Região nordeste. Outro aqui. Mata Atlântica, ele pega o litoral do Brasil. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo também pega um pedacinho aqui do sul, tá? Fica no litoral. O bioma Cerrado, ele é na região centro-oeste, mas também pega o nordeste. E o bioma Pampa é o sul, tá? Aqui, ó, aqui ele fala todos os biomas. Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pantanal. Ele botou Cerrado 2 vezes, ó. O livro errou. Mata Atlântica e Pampa. Aqui nessa página vai falar de cada um. Floresta Amazônica, que eu já falei, que é uma floresta, que é vegetação, são árvores muito altas. Aqui ele coloca uma foto, ó. A Vitória Régia. A Vitória Régia, ela é típica da floresta amazônica, tá? Essa plantinha aqui, chamada Vitória Régia, ela é típica desse bioma, floresta amazônica, ok? O Cerrado, que é o que tem os caules todos torcidos, tá? E as árvores não são muito altas. Esse aqui é o ipê amarelo, que é típico do Cerrado. A Caatinga, que foi que eu falei que é seca, não chove, tem muito cacto, porque o cacto não precisa regar, por isso que nesse bioma, que chama Caatinga, tem muito cacto.
Pantanal, foi o que eu falei, que fica 6 meses dentro da água, ó. A vegetação é formada por plantas rasteiras, como as gramíneas, arbustos e algumas árvores. Aqui, ó. Olha como tá na água, porque a maioria do tempo são 6 meses dentro da água, tá? Aqui é a Mata Atlântica, aqui o Pampa, pulei o Pampa, que parece um campo de futebol, tá? Porque não tem árvore direito, quando tem é assim, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esse é no sul do Brasil, o Pampa é no sul do Brasil. E a Mata Atlântica, que é o último, também parece uma floresta, que tem árvores muito grandes. E como eu falei, tem o Jequitibá, é uma das grandes árvores desse bioma, uma das maiores árvores da Mata Atlântica é o Jequitibá, tá? Aqui ele vai falar de alguns nomes de algumas coisas que no Brasil muda, tá? Cada região fala de um jeito. Por exemplo, abóbora. Aqui no Rio, todo mundo conhece como abóbora, tá? É um fruto do grupo dos legumes. Só que ele é conhecido também como jerimum, lá na região norte e nordeste. Então aqui a gente chama de abóbora, lá em outro estado se chama jerimum, tá? Abóbora, nem todo mundo no Brasil chama de abóbora. A mandioca, ó, mandioca, que é uma raiz também do grupo dos legumes, também tem o nome de macaxeira no Nordeste, e no Rio nós chamamos de aipim, só que nem todo lugar do Brasil se chama aipim. Tangerina, essa fruta aí, ela também é conhecida como bergamota, lá no sul, e também como laranja cravo ou mimosa no Nordeste. Nem todo mundo chama de tangerina, olha aí, mimosa, laranja cravo ou bergamota. Fruta do conde, é esse aqui, ó, verdinha. A fruta do conde é uma fruta também chamada de pinha ou ata no Nordeste. Então, olha os nomes, pinha ou ata. Nem todo mundo chama de fruta do conde. E a batata baroa, ó, todo mundo conhece a batata. Ela também pode ser chamada de mandioquinha ou de batata salsa. E aqui no Rio a gente chama de batata baroa. Então esses são os nomes de alguns legumes e frutas que no Brasil muda a forma de falar. No Rio a gente fala de um jeito, em São Paulo é de outro, lá na Bahia é um outro jeito. Então no Brasil a gente tem essa variedade de dialetos. Cada região fala de um jeito, tá bom? Então a aula basicamente é essa, falando de plantas. Conhecemos então os 6 biomas, cada bioma se apresenta de um jeito, tem a sua característica, uns são assim, outros são assados, são diferentes, tá? São 6 biomas, a gente precisa gravar os nomes: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. É legal vocês saberem como cada um é, tá? Vamos fazer uma repescagem, que a floresta amazônica é uma floresta que tem árvores muito altas, e a Vitória Régia também faz parte, que o Cerrado é aquele que tem as árvores pequenas com caules retorcidos, que a Caatinga é onde não faz sol e tem muita presença de cacto, e que lembra o cenário de um deserto. A Caatinga lembra um deserto de tão quente. O Pantanal, que são as árvores que ficam a maior parte do tempo dentro de águas, ó, dentro da água. O Pampa, que parece campo de futebol, que quase não tem árvore. E o último é a Mata Atlântica, que é do nosso Rio de Janeiro, que parece uma floresta, que também tem árvores grandes. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Falamos sobre a vegetação do nosso país, que são vários. O país ele é tão grande que tem vários tipos de vegetação, tá? E aí a página 35, 36 e 37 são atividades, pessoal. Um beijinho e até a próxima aula.